falar um pouquinho mais de Estados Unidos, porque o Trump está dando a anistia aos invasores do 6 de janeiro, que a data é parecida, né? Os caras copiaram absolutamente tudo. O invasor do Capitólio perdoado por Trump discutiu com um policial e morreu baleado. Polícia estadual de Indiana diz que Matthew Huttle, que havia sido sentenciado a 6 meses de prisão, resistiu à prisão após ser pego numa blitz. Aqui o Matthew Huttle foi uma das 1.500 pessoas perdoadas pelo Trump no primeiro dia do seu segundo mandato pela invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Matthew Huttle, que foi condenado a 6 meses de prisão por participar da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos e por isso recebeu um perdão presidencial de Donald Trump há uma semana, morreu no domingo 16 após uma discussão com um policial durante uma blitz de trânsito. O homem de 42 anos, natural do estado de Indiana, onde ocorreu o incidente, foi baleado por um delegado do xerife. Isso aqui deve estar errada a tradução, mas tudo bem. Após supostamente existir a prisão e se envolver numa altercação com um dos agentes na blitz, segundo jornais locais. Huttle foi uma das mais de 1.500 pessoas perdoadas por Donald Trump no primeiro dia de seu segundo mandato por seus papéis na invasão ao Capitólio em Washington, no fatídico 6 de janeiro. Naquela época, Huttle viajou para Washington com seu tio, Dale, e ambos foram acusados posteriormente de participar da rebelião. Ele entrou no Capitólio dos Estados Unidos, a sede do Congresso, por cerca de 10 minutos. Reconhecido, ele não foi a julgamento e aceitou um acordo judicial que lhe deu 6 meses de prisão. Seu tio, Dale Huttle, foi condenado a 30 meses de prisão após declarar culpado de uma acusação de crime grave por agredir um policial. Ele foi filmado golpeando um agente de segurança com um longo mastro de bandeira. Igualzinho, cara. Tudo igual. Perceba, tudo idêntico. Investigação da morte. Patrick Williamson, xerife do condado de Jasper, em Indiana, afirmou ter solicitado que a polícia estadual investigasse o tiroteio. O policial foi colocado em licença administrativa por política do departamento para tiroteio policiais, disse o xerife. Nossas condolências vão para a família do falecido, pois qualquer perda de vida é traumática para aqueles que eram próximos do Sr. Huttle, declarou Williamson em um comunicado. Eu acho muito bom que ele frisa assim: é traumática para aqueles que eram próximos do Sr. Huttle. Tirando esses, ninguém liga muito não para essa morte. Outro participante do ataque de 6 de janeiro, que foi perdoado na semana passada, voltou a ser preso por acusações federais de porte irregular de arma. O caso só veio à tona justamente porque Daniel Ball, da Flórida, se envolveu na invasão ao Capitólio. Policiais que estavam no Capitólio no dia do ataque, ecoados por especialistas em violência política, alertaram que os perdões concedidos por Trump e a turba que atacou um dos símbolos da democracia americana podem levar a novos atos de brutalidade, Marco Bezzi. Então tá aqui, ó, uma semana, um já foi preso e o outro foi morto após brigar com um policial no meio da rua. É verdade. O Helder, e tem também um americano brasileiro, norte-americano, estadunidense brasileiro, que está falando sobre imigração e sobre o caso Trump, Donald Trump. Por que o americano, norte-americano, gosta tanto do Donald Trump, Helder? A gente pode ver esse sujeito? Claro. Um brasileiro estadunidense aqui, falando por que Donald Trump ganhou. Vamos ver aqui o Johnny Sesaks. Johnny Dória. Não é o Johnny Dória. É o Johnny Sesaks. Donald Trump ganhou a eleição mais uma vez. E eu vou explicar por quê. Eu sou cidadão norte-americano e brasileiro. Eu acho que isso me dá licença para falar sobre os dois países e suas culturas. O Donald Trump ganhou mais uma vez por causa da cultura norte-americana. Ele já era presidente e muita gente considera ele um dos piores presidentes na história dos Estados Unidos. Mas dentro da história dos Estados Unidos, e uma coisa que nunca vai embora e sempre vai ficar parte da nossa cultura, e essa coisinha é porque o Donald Trump ganhou mais uma vez. E essa coisa é que os Estados Unidos é muito racista. Os Estados Unidos não é como o Brasil. Não tem uma mistura de raça, mistura de cor, e as pessoas têm orgulho sobre isso. Os Estados Unidos é uma mistura de culturas, mas eles vivem separados do outro.
segregação é muito comum nos Estados Unidos. Temos nossas comunidades de brancos, negros, latinos, asiáticos, e normalmente eles moram separados do outro. É muito comum ouvir a expressão, é um bairro branco, é um bairro negro, bairro latino. E isso é porque os Estados Unidos têm uma história e cultura de racismo. O Donald Trump já é racista, todo mundo sabe. E para vocês que não acreditam, é só ouvir um pouquinho dele falar sobre outras pessoas que não são brancas. E o Trump ganhou porque a maioria dos americanos brancos, eles se alinham com esses pensamentos que ele tem de racismo. Nos últimos 50 anos, a população de latinos e outras pessoas que não são brancos americanos explodiu nesse país. Antigamente, na época do meu pai, não era comum ouvir pessoas de outros países, não era comum de ouvir pessoas falando espanhol, português, chinês, essas outras línguas, que hoje temos que dar espaço para essas pessoas nos Estados Unidos, porque eles são os novos imigrantes. Os Estados Unidos sempre tinham imigração, mas os imigrantes antigos eram brancos, da Alemanha, Itália, Irlanda, Reino Unido, Rússia, esses países, e a pele dele não era tão escura. Mas esses novos imigrantes dão medo no americano branco. E quando esses americanos... Ele para toda hora, Helder, está me incomodando um pouco. Nas eleições que não são... Ele dá umas travas, assim, ele aperta... Acho que ele erra e ele continua. Entendi. Está me incomodando um pouco. Não é para votar obrigatório, os velhos sempre votam mais do que os jovens. E esses americanos são bem racistas. E por isso o Donald Trump ganhou. E para vocês brasileiros que respeitam o Trump, se alinham com o Trump, eu quero vocês lembrar o comediante que contou uma piada sobre uma ilha de lixo que está no oceano, chamado de Porto Rico. Ele não estava falando só de Porto Rico, ele estava falando de América Latina. Para o americano branco, todos os americanos latinos são iguais. Eles não são separados por país, língua, cultura. Eu realmente acredito que a maioria dos americanos acreditam que o brasileiro fala espanhol, porque está lá embaixo da gente em algum lugar. O Donald Trump jura que ele vai deportar todos os imigrantes desse país. Eu acho que é 10 até 20 milhões de pessoas. Quem sabe a realidade disso? Eu não sei como vai ficar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu não sei como vai ficar os Estados Unidos e as relações do país entre o mundo. Mas a realidade é que o Donald Trump ganhou mais uma vez. Às vezes precisa alguém de lá de dentro para falar o óbvio, né? Porque não basta a gente aqui na esquerda falar isso daí, porque os patriotários não estão nem aí para ouvir a gente. Muito menos para ouvir um cara que nasceu e cresceu nos Estados Unidos. Vai falar que é comunista, vai falar que ele tá mentindo, que ele é mais um alvo do globalismo. Mas sem falar o óbvio, cara. A gente tem que martelar em certos óbvios que muita gente parece que está alheia à realidade. Acredita que irá para os Estados Unidos com 30 mil reais, sem falar o idioma, vai ser acolhido, vai comprar aquela casa de filme norte-americano com jardinzão na frente, ter o carrão do ano, casar com a Pamela Anderson, quando na verdade vai se fuder, vai ser deportado, vai ser tratado como animal dentro do avião, vai ser algemado, vai vir sem ar-condicionado dentro da aeronave. É essa a realidade aí. E o que o americano médio pensa dessas pessoas é disso daí para pior, tá? Ele ainda pegou leve. O americano médio nem considera a gente um cidadão do mesmo nível que eles. E não importa se você é médico, advogado, se você é rico aqui no Brasil. Se você der um rolê lá com os bilionários, pode até ser. Mas se você se camuflar ali na sociedade como um cidadão de classe média e os caras descobrem que você é brasileiro, pode ter certeza que o tratamento vai ser bem outro.